Boa noite a todos, estamos em mais uma noite aqui na Escola da Obediência e hoje nós vamos trazer uma dinâmica bastante interessante. Quem vai fazer a aula são os alunos que já foram capacitados aqui através da Escola da Obediência e também de alguns fundamentos que nós temos ganho através do DCC. Então eu gostaria que todos vocês prestassem atenção, vocês que estão nos assistindo, vocês que estão aqui presentes, para que nada fosse perdido nesta noite. Eu tenho certeza que Deus vai capacitar a cada um que está aqui a falar aquilo que é a necessidade do seu coração. Vai ser uma aula muito interessante, muito dinâmica, muito próspera e nós vamos sair daqui bastante edificados. Então, para começar a aula nesta noite, nós vamos chamar a primeira aluna, a Rosilda, que vai trazer um tema e vai poder falar dele nesta noite. O tema vai estar aqui na caixa, é um tema surpresa, e ela vai passar para mim, eu vou revelar para ela, e a partir de então, esse tema será liberado para o conhecimento de todos nós. Amém, boa noite. Amém. Então, o tema que a Rosilda vai falar nesta noite, e todos nós vamos aprender muito com isso, é o tema honrar pai e mãe. Isso já foi muito falado entre nós, é um assunto muito pertinente e nós vamos poder aprender dentro da perspectiva que a Rosilda tem como entendimento, conhecimento, e vai poder compartilhar conosco sobre o que é ou a importância de honrar pai e mãe. Amém. Tema bom, né? Por isso que eu quis ser a primeira. Honrar pai e mãe, questão de obediência, né? O que a palavra nos traz. A quem a palavra nos fala que nós devemos honrar, independente de situações, independente de formação, mas o pai e a mãe, ele tem que ser sempre honrado, né? Respeitado, o filho tem que entender a submissão dele para com seus pais, né? Eu acredito que é um tema muito, muito comum, que o entendimento é muito claro, e não tem muita coisa fora do que a essência nos proporciona entender, que é a obediência à palavra. Então, eu não posso sair disso, né? Eu tenho que entender que meu pai e minha mãe, isso no mérito humano, como também no mérito espiritual, né? Quando eu reconheço alguém como pai, espiritualmente falando, eu tenho que também ter essa obediência, né? Obedecê-lo de maneira real, como a palavra diz. Muito bem, então a Rosilda nos trouxe aqui um esclarecimento sobre o que ela entende sobre honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe é a ordenança do Senhor, e honrar pai e mãe fala de você ter longos dias na terra. Então, se você quer ter uma vida muito longa na terra, então nunca abra mão de honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe não é pelo mérito que o pai tem, não é pelo mérito que a mãe tem, mas honrar pai e mãe é para que o Senhor possa prolongar os nossos encargos aqui na terra e nós possamos ter uma vida de prosperidade e longínqua. Ok? Amém. Tudo certo? Então, vamos chamar o nosso próximo aluno, né, que falará nesta noite o que o tema próximo vai poder nos falar. Na sequência, vamos chamar o aluno Abelardo. Ele vai também tirar aqui um tema e falar para nós, na Escola da Obediência, aquilo que vai trazer clareza para as nossas vidas, para os nossos corações.
Muito bem, Abelardo. Seja bem-vindo, né? À Escola da Obediência. Paz. Então, queridos, esse tema é muito bom, porque todos os alunos, ou a maioria, né, os que vieram hoje, vão poder ficarem conhecidos, né? Tanto entre nós, como para aqueles que estão nos assistindo. Então, o Abelardo, ele vai falar para nós nesta noite sobre o tempo. O que é o tempo, a gestão tempo, o que o tempo ele representa para você, e vai poder falar desse tema muito interessante que vai nos fazer aprender e crescer. Primeiramente, eu gostei muito do tema, né? Porque o tempo é algo que a gente está sempre tentando encontrar tempo, lutando na correria da vida. E o tempo a gente sabe que, de acordo com os estudos, é uma força que é esgotável, é uma moeda que se esgota. Então, esse tema me leva muito a pensar que a gente deve ter uma questão de gestão do tempo para que a gente passe a dar importância às coisas que nos custam essa moeda. Então, assim, de acordo com o entendimento da palavra, a gente fazendo bom uso do tempo, leva você a priorizar o que você deve tomar tempo fazendo e coisas que são inúteis, porque a gente tem mania de achar que amanhã eu faço, procrastinar, muitas vezes perde tempo com coisas que não trazem uma evolução espiritual. E eu acho que essa reflexão sobre o tempo, como moeda que se esgota, que você deve investir e não gastar, porque o tempo deve ser investido, é algo que você investe para ter um retorno, inclusive espiritual, e não como gasto. Gasto é aquele tempo que você utiliza para fazer determinada coisa que não tem um retorno. Então, gostei muito do tema, apesar de eu ser um aluno novo na escola, mas já tenho aprendido bastante e cada vez busco mais. Mas eu entendo o tempo como uma moeda esgotável que a todo dia a gente deve prestar atenção na gestão dele, para que a gente possa estar sempre crescendo espiritualmente, se enchendo. E aí a gente consegue ter uma melhor gestão para cada vez ficar mais produtivo, cada vez ficar espiritualmente mais elevado. E eu acho que é um tema muito bom e que a gente hoje em dia, quem não fala sobre o tempo, quem não vive na correria, quem não está sempre, estou sem tempo, será que a gente está sem tempo para determinadas coisas ou está fazendo uma má gestão do tempo? Verdade. Muitas vezes até a questão com relação à palavra, a gente diz, estou sem tempo de você convida um amigo, estou sem tempo para ir, depois eu apareço. Será que a gente está sem tempo porque todo mundo tem um dia com 24 horas? Ou será uma questão de gestão, de priorizar coisas que são inúteis e às vezes não valorizar o que é útil para a sua vida, para o seu crescimento espiritual? Então, entendo o tempo como uma moeda de investimento e que eu procuro sempre ter uma gestão para investir no que de fato eu acho que merece o meu tempo, merece a minha prioridade. É assim que eu entendo do pouco que eu sei, né? Muito bem, Bernardo. Ele falou de algo muito interessante com relação ao tempo, que é a gestão. Nós precisamos ser bons gestores do tempo. O tempo é uma moeda de valor que o Senhor nos deu e nós precisamos saber gerir esse tempo, esta moeda, para que ela possa ter bons rendimentos para nós com relação ao reino. Tiago disse assim: quem sois vós que dizeis vou ali ou acolá? Vós sois um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Então o tempo é algo que ele é muito relativo para cada um de nós, porque cada um de nós nos foi dado esta moeda de valor, chamado tempo, e nós não sabemos que quantidade foi nos dada. Por isso nós precisamos gerir ele bem, como o Abelardo falou, dia após dia. Muito bem, Abelardo. Obrigado. E vamos então agora chamar o próximo aluno, a próxima aluna. Vamos chamar aqui então a Eliane. Boa noite, paz. Amém. Então, estamos aqui com a nossa aluna Eliane, que vai nesta noite nos falar sobre um tema bastante interessante. Esse tema eu acho que vai ser muito útil para muitos que estão aqui nessa noite, viu? Esse tema é o seguinte: qual o seu problema hoje? Qual o seu problema hoje?
Ou vai dizer que nós não temos problema. Quantos problemas, irmão? Mas no reino, qual o seu problema hoje? E a Eliane vai falar disso dentro da sua experiência de vida, do seu conhecimento, daquilo que ela tem como ensinamento e resposta para dar para cada um de nós. Então vamos estar atentos, e a Eliane vai falar neste momento desse tema. Qual o seu problema hoje no reino? Boa noite. É bem interessante, né? E a gente levando para o problema todo mundo tem, e todos os dias, né? Se a gente for falar de problema, a noite não dá. Mas, falando sobre o reino, hoje, o meu problema, né? Cada vez que a gente se aprofunda, né? Não chega a ser um problema, e sim algo que, como quem quer atrapalhar, né? Algo que me atrapalha, algo que não só a mim, como eu acho que qualquer pessoa que quer se aprofundar e buscar mais no Senhor. Quando a gente tenta ler mais, buscar mais, aprender mais, absorver mais do Senhor, sempre acontece coisas onde querem nos tirar do foco, né? Tirar do foco, desanimar. Então, assim, esse é algo que eu preciso, sim, não deixar com que isso me atrapalhe e buscar mais me relacionar diretamente com o Senhor. E também não deixar os problemas do dia a dia me tirar do reino, né? Do foco que é Cristo. Muito bem, então a Eliane traz para nós aqui algumas experiências suas, né? Falando daquilo que se torna um problema para ela. E também eu creio que é um problema para cada um de nós. Quanto mais nós focamos em crescimento, aprendizado, em nos lançarmos com relação às coisas do reino, parece que todos os dias aparece um problema tentando nos impedir, tentando nos desanimar, tentando fazer com que nós venhamos perder o foco. Então, todos os dias nós precisamos aprender a lidar com problemas, e esses problemas, eles são ocasionados pelo nosso próprio eu, pelo ego, pelo aquilo que é humano, porque está passando por um processo de transformação. Então, quando vierem os problemas, entendam que isso faz parte do processo de crescimento e não desanime. Nós temos que saber vencer, né, e pedir que o nível da graça seja elevado para que aquilo que era um problema passe a deixar de existir, porque talvez os problemas eles nunca vão deixar de acontecer em nossas vidas. Paulo tinha um grande problema na sua vida, Eliane, que era um espinho na carne. E ele orou a Deus por 3 vezes para que Deus tirasse esse problema dele, e Deus disse: olha, você tem que elevar o nível da graça. É a minha graça que te basta. Então, para que nós venhamos aprender a lidar com esses problemas, nós nem sempre vamos ter o privilégio de que esses problemas saiam de nós, mas nós precisamos elevar o nível da graça para que esses problemas não mais nos afetem. Amém. Muito bom. Vamos chamar aqui a próxima aluna, que vai também falar para nós de um tema interessante. Eu creio que vai ser muito produtivo para nós, de grande importância, que é a Janaína. Boa noite. Eu estava torcendo que esse tema viesse justamente para a Janaína. A Janaína, ela tem falado lá no grupo, tem falado nas nossas conversas de comunhão, justamente sobre a importância desse tema que ela vai falar aqui. Eu creio que vai ser uma fala muito produtiva para nós. O tema que a Janaína tirou ali é o que é transbordo. Então ela vai falar para nós nesse momento o que é o transbordo, o que é o transbordo na vida dela, o que é o transbordo para nós, o que é o transbordo no reino. E aí nós vamos poder entender com a fala da Janaína o que seria esta palavra ou esta atitude do que seja o transbordo.
Boa noite. O meu entendimento de transbordo é que eu só posso transbordar daquilo que eu esteja cheia, né? E quando eu falo no grupo, eu falo da gente buscar mais, ler mais. O Edivaldo falou no início, mas a gente tem o blog do DCC, que tem muitos conteúdos bons, né? Que dá pra gente assistir enquanto tá fazendo alguma coisa. Você não precisa parar, eu não assisto porque eu tenho que parar e parar uma hora não, enquanto você está fazendo alguma coisa, né? A leitura da palavra, né? Aquilo que você ouve, né? A oração que tem sido feita ao meio-dia. Eu faço a minha parte, eu sei que depois o Edivaldo posta no grupo a oração que ele fez. Então, assim, que a gente venha transbordar daquilo que o Senhor quer que a gente transborde, né? Eu ainda estou caminhando também, eu preciso me encher mais, mas me encher mais de Cristo, das coisas que Cristo quer, para que eu possa alcançar a vida de outros, né? Transbordar sobre a vida de outros, né? Porque a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Então eu preciso me encher mais da palavra de Cristo, de louvores, da oração, do que o irmão também me passa, me aconselha, né? Então, para mim, o transbordo é esse. Eu preciso me encher. Ninguém transborda vazio. Mas me encher de quê? De Cristo, de tudo que vier do reino, né? Seja na escola da obediência, seja na reunião do sábado, seja no encontro das mulheres, né? Seja no blog, né? No canal do YouTube, mas assim, que a gente possa transbordar realmente sobre isso, né? Amém. Maravilhoso, né? Quando Deus ele fez o homem, após ele ter feito o homem, ele disse assim lá em Gênesis 1:28, ele disse assim, crescei, multiplicai e enchei a terra. Essa multiplicação aí, o Senhor estava falando não só da multiplicação do ser humano, porque se Deus tivesse interesse que o homem multiplicasse apenas a réplica humana, o ser humano, ele teria feito o homem em série. Ele não precisava esperar que um casal tivesse filhos, que tivesse filhos, que tivesse filhos. Na verdade, Deus ele não estava preso a essa ideia, mas ele estava dizendo assim, olha, crescei e multiplicai. Multiplicar ali é transbordo, é a vida divina que estava naquele casal, que ele pudesse transferir para a vida de outras pessoas. Então, Deus ele espera de nós, quando ele nos revelou a respeito, né, da nossa identidade, quando chegamos lá na 7ª camada, e nós entendemos que a 7ª camada é um descanso, desfrute e transbordo, é que nós venhamos alcançar esta maturidade de todos os dias desejar transbordar na vida uns dos outros. Então o transbordo, ele não fala apenas de algo específico. O transbordo pode ser um abraço, uma palavra, o transbordo pode ser um cuidado, o transbordo pode ser qualquer coisa que expresse o amor, que expresse Cristo. O transbordo pode ser também o compartilhar da palavra, dos fundamentos, daquilo que nós aprendemos, mas o transbordo, entendam vocês, né, que é tudo aquilo que expressa a vida divina que está dentro de nós. E para isso ele nos capacitou. E agora, né, com essa palavra que a Janaína nos faz relembrar, nós precisamos buscar as fontes, acessar ela. Nós temos muita coisa aí gravada, impressa. Nós temos muitas coisas que os irmãos sabem, estão guardadas. Então vamos explorar esse universo, né, de informações que nós temos para transformar isso em algo prático através de quê? Do transbordo. Uma vida de transbordo é uma vida de obediência àquilo que o Senhor nos deu como ordenança. Crescei, multiplicai e enchei a terra com o transbordo que venha sair de nós. Obrigado, Janaína, muito bom. Vamos esperar agora que a nossa próxima aluna nos traga um tema especial, bom, e que nos faça crescer com aquilo que ela tem como entendimento. Então vamos chamar nesse momento a Kézia.
Eita, esse é bom. Esse é bom e é atual, né? Nós já tivemos fundamentos sobre isso, né? Foi muito consistente. Nós tivemos uma palavra muito esmiuçada sobre esse tema. A Késia foi uma das pessoas que participou e que trouxe assim muita palavra durante o tempo que nós estávamos compartilhando esse fundamento. E eu tenho certeza que ela tem muita coisa para falar para nós nesta noite sobre esse tema, que é saúde do corpo. Amém. Graças a paz, irmãos. Essa palavra foi, eu lembro que ela foi muito salvífica na época, né? Até hoje, na verdade, como sempre. E nós ruminamos muito ela e vimos assim a necessidade não só de cuidarmos do nosso corpo espiritual como um templo do Senhor, mas do nosso corpo físico, né? Que de fato é a habitação do Espírito Santo. A necessidade de cuidarmos bem, para estar bem, para cuidar de outras pessoas. A necessidade de entender que nós necessitamos, de verdade, ter essa preocupação. Não é nem por uma questão estética, né? É porque isso também é algo voltado para o serviço dos irmãos, para o serviço da igreja, porque quando você está bem fisicamente, quando a sua saúde vai bem, você tem toda a disposição e vigor para cuidar daqueles que estão precisando, daquele irmão que está necessitando de um serviço, de uma ajuda, de um cuidado. Então, a necessidade de que... eu lembro que as irmãs fizeram toda uma dieta, cuidado da alimentação e tal, mas não voltado apenas para uma questão de beleza, porque isso é uma consequência, a questão da saúde, mas, sobretudo, voltada para o entendimento de que somos templo do Espírito Santo, e esse templo tem que estar bem para cuidar de outras pessoas, para cuidar da igreja na sua totalidade. Muito bem. É um assunto aqui que dava para a gente ficar o resto da noite só falando sobre isso. Então, ficou bem claro que nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, porque ele foi nos dado para ter uma utilidade grande no reino. Nós não podemos cuidar de uma outra pessoa se nós não estivermos com o nosso corpo saudável. E Paulo, ele disse lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus também o destruirá. Porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Muitas vezes no nosso dia a dia, nós nos esquecemos dessa importância de cuidar da nossa saúde, de cuidar do nosso corpo. Hoje eu tive uma conversa com a Inglis, né? Para aqueles que não conhecem, a Inglis é a minha filha, aqueles que estão nos assistindo. E aí ela disse assim para mim: pai, eu comecei a fazer academia hoje. Aí eu disse para ela: que bom, filha, que legal, fico feliz com isso. Apesar que eu já estava sabendo que ela ia fazer academia, mas não estava com muita certeza de que seria hoje o início. E ela me trouxe essa notícia, eu disse: que bom, que legal. E aí eu perguntei para ela: e agora, dessa vez vai? Porque ela fez algumas tentativas anteriormente e desistiu. Ela disse: sim, pai, eu vou, dessa vez eu vou. E eu entendi que eu vou ser doutora e eu preciso cuidar da minha saúde. E assim eu falei para ela: olha, eu fico feliz que você tenha chegado a essa conclusão. Só que, primeiramente, você tem que mudar a sua mentalidade. Porque não basta apenas fazer academia. Você tem que deixar de ser comedora de açúcar. Porque o açúcar é tão nocivo quanto a droga, o álcool e o cigarro. Então, queridos, quando nós ouvimos essa palavra sobre a questão do cuidado, né, com o corpo, ou seja, quando nós ouvimos sobre saúde física, isso chega à nossa mente, mas muitas vezes ela não muda a nossa mente.
Então não adianta aprender conceito algum relacionado à saúde se nós não tivermos uma tomada de decisão. E aí, quando o reino precisar de nós, nós não vamos ter a capacidade de cuidar daqueles a quem o Senhor confiou, através do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa disposição. E nós vamos estar, assim, destruindo o corpo, destruindo o santuário, destruindo o templo do Espírito Santo. E a palavra diz bem clara aqui, através de Paulo, que aquele que destruir por consciência, o Senhor também o destruirá. Então vamos cuidar da saúde, vamos cuidar do corpo, vamos relembrar, né, dessa palavra, desse fundamento e colocar em prática. Obrigado, Kézia. Vamos chamar a próxima aluna, que vai trazer para nós um tema novo, um tema diferente e vai poder acrescentar. Vamos chamar a Sol. Nossa irmã Sol, né, está aqui. Bom que todos possam conhecer, todos os irmãos, né? Essa dinâmica foi de Deus, né? Então a Sol vai falar de um tema também muito bom, um tema que ainda é algo, eu diria que muito misterioso para muitos. Tem pessoas que não sabem entender esse tema que nós vamos falar aqui, mas eu tenho certeza que para outros já é algo muito bem definido, e eu tenho certeza que vai ser muito bem esclarecido pela Sol, e nós vamos poder ouvir, aprender e crescer com o que a Sol vai falar sobre o futuro. O que é o futuro para a Sol? O que é que ela pode nos falar a respeito do futuro? O que seria a representação ou o cuidado que nós teríamos com o futuro, ou pensar no que seria futuro no ponto de vista da Sol? Boa noite, graças a Deus. Amém. Bom, o futuro, para mim, o futuro é Cristo. É viver o reino, até porque não tem nada tem para nos preencher nesse mundo, um mundo vazio de tudo. Então, estar em Cristo é a gente realmente se preparar para o futuro, porque o nosso futuro pertence a Deus. Deus é que sabe o que está por vir. Então, assim, eu entendo que temos que nos preparar em Cristo, temos que nos esforçarmos, né, para que o reino cresça, para que a gente tenha uma consciência, né, e a gente buscar, né, pessoas também, almas sofridas que estão por aí. Verdade. Porque o futuro, na verdade, é a nossa esperança, porque para mim, a minha esperança está em Cristo. Então, a esperança estando em Cristo, o nosso futuro já está garantido. Se a gente se esforçar mais, se a gente buscar mais ao Senhor, né, buscar mais a Deus e ajudar quem está precisando, ajudar quem está sofrendo por aí, para que encare também esse futuro maravilhoso que nos espera. Amém. Que é a grande Jerusalém, porque eu creio, né, que o Senhor já nos preparou a mesa, o lugar, né? E é isso, para mim o futuro é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, o futuro é algo, né, muito claro para os cristãos que vivem o Evangelho do Reino. O Senhor nos trouxe algo muito esclarecedor quando Ele nos apresentou o futuro, que foi no Sermão do Monte, quando Ele falou das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
E aí ele saiu trazendo uma série de bem-aventuranças para que aqueles que praticassem tivessem um futuro dentro da perspectiva que Deus tinha para eles. Então, como a Sol falou para nós, o nosso futuro depende muito daquilo que nós praticamos na busca de viver o real Evangelho do Reino hoje, buscando pessoas, cuidando de vidas, buscando sempre nos aprofundar em uma vida de crescimento espiritual, e o Senhor ele vai assim proporcionando para nós um futuro dentro das bem-aventuranças que o Senhor ele trouxe como um projeto de vida para nós. Então, queridos, não vamos estar tão apreensivos com relação ao futuro, mas nós vamos fazer um hoje que seja uma base para que o nosso futuro já esteja garantido dentro do que nós praticamos nos dias de hoje. Obrigado, Sol. Espero que a palavra que ela trouxe tenha enriquecido o coração de todos nós. Amém. Vamos chamar a próxima aluna aí. Quem é na sequência? Maria da Liga. É a Genilda. É a irmã Nilda. Vamos ouvir aqui o que a Nilda tem para falar nesse tema especial que ela vai tirar nesta noite. Queridos, eu fico muito feliz quando eu trago alunos aqui, como alguns que estão vindo, né, que foram pessoas que foram geradas, propriamente dito, aqui no DCC. Pessoas que chegaram com a vida que não tinha ainda assim uma determinação em Deus, já tinha passado por algumas experiências de sistema, mas abriu, entregou o coração. E o Senhor pôde cuidar dessa pessoa, fazer a consciência dela crescer, renovar o seu ânimo. E a Nilda é uma das irmãs que nos alegra muito, porque nós vimos a salvação da casa dela surgir no passo a passo, no idas e vindas, nos altos e baixos, mas que nunca ela desistiu de permanecer em Deus. Então é uma pessoa que, na verdade, nos alegra em estar aqui nesta noite na Escola da Obediência e trazer para nós um tema muito interessante como esse. Eu tenho certeza que ela vai saber falar muito bem desse tema, porque esse tema foi algo que ela teve que lidar com isso em muitas dos seus momentos, em muitos das suas tomadas de decisões em sua vida, em muitas das circunstâncias da sua vida. Então, o tema que a Nilda vai falar para nós nesta noite é o domínio próprio. Amém. Boa noite. Amém. Falando desse tema, né? É um tema, para mim, muito curto, né? Mas, assim, o domínio próprio é quando você toma uma posição, né? Exemplo, uma posição do Senhor, né? Você vive um mundo, você decide viver para o Senhor, e aí nada lhe tira do centro, né, de Cristo. Então, assim, isso é o domínio próprio, né? A gente ter certeza e convicção do que quer, né? E nada nos tirar do foco, né? Que é Cristo. Amém. Amém. Então, queridos, o domínio próprio é algo que não pertence ao homem. O domínio próprio, ele é algo que foi dado por Deus para nós. Porque o domínio próprio é um fruto do Espírito. Não é algo que o homem consiga aprender de forma acadêmica. Não dá para estudar em algum lugar e aprender o que é o domínio próprio e colocar ali como uma prática, como uma atividade, como algo que você possa fazer através do que alguém escreveu. Domínio próprio é uma reação e é um fruto do Espírito. Quando Paulo escreve lá aos Gálatas, ele fala do fruto do Espírito, e um desses frutos é o domínio próprio. Então, o que é que nós devemos fazer para praticar esse domínio próprio todos os dias em nossa vida?
buscar nos encher do Espírito Santo. Porque Ele é quem vai nos capacitar, meu Deus, a ter esse domínio próprio. Esse domínio próprio que muitas vezes causam dissensões entre famílias, que causam separações entre sócios nas suas empresas, em irmãos e famílias, principalmente quando se trata de dinheiro, de herança, de algo que venha mexer com o material, com o físico. Então, o domínio próprio não é bem exercido porque as pessoas às vezes querem exercer apenas no campo humano, material, físico. Mas o domínio próprio, aprenda hoje, eu sei que você sabe, mas relembre hoje que o domínio próprio é o fruto do Espírito. E para que você possa obter ele na sua vida, para praticar com excelência, precisamos nos encher do Espírito todos os dias. Obrigado, Nilda. Valeu a participação. Vamos chamar aí a próxima aluna. A irmã Maria Souza, né? Soares, irmã Maria Soares. Irmã muito querida, muito amada. Foi outra irmã que nós vimos nascer aqui no DCC e hoje está essa gigante no meio, né? Uma irmã que nós admiramos muito pela sua simplicidade, pela sua mansidão, pelo seu coração de servir. E essa é uma irmã muito amada, né, por nós, todos nós. Um assunto bem interessante que a irmã Maria pegou, viu? Esse é forte, né? Então, assim, queridos, entenda que a irmã Maria vai falar sobre isso e tente também buscar em você as suas respostas dentro desse tema. O tema que a irmã Maria tirou foi máscara. Quando foi que você entendeu que a sua máscara caiu? Quando foi que você entendeu que você era uma pessoa que vivia ou praticava ou acreditava em algo que não era a realidade, e aí de repente o Evangelho, a palavra, a comunhão, de repente o reino chegou e mostrou para você que você precisava tirar aquela máscara. E o que é a máscara? É aquilo que traz uma presença de algo que não é real na sua vida. Quando foi que isso chegou na sua vida e tirou essa máscara e você pôde mostrar verdadeiramente quem você era, mesmo que sendo pessoas cheias de falhas, de defeitos, né, cheias de debilidades, mas que precisava mostrar para que o Senhor pudesse, através disso aí, dessa tirada de máscara, levar você realmente ao novo, né? Então, a irmã Maria vai nos falar qual foi a sua experiência com relação a esse momento em que ela percebeu, e o Evangelho fez ela perceber, a comunhão fez ela perceber que ela precisava realmente tirar essa máscara. Boa noite a todos. Eu não sou de falar muito, estou com o coração aqui pulando, né? Mas vou falar pouco. É que eu entendi dessa máscara sendo uma pessoa falsa. A pessoa que parece ser uma coisa, mas não é outra. Entendeu? E isso eu venho vivendo muito na minha vida com esse tipo de máscara, a situação. Sim, né? Muito bom, muito não forte. Agora não, muitos anos. Muito forte. Queridos, isso é algo muito forte que a irmã Maria falou. A falsidade é um tipo de máscara muito forte na vida do ser humano. E se ele não se colocar diante do Senhor, ele nunca vai perceber e nunca vai ter a coragem, irmã Maria, de tirar essa máscara para ser a pessoa verdadeira. E ser a pessoa verdadeira não é ser a pessoa perfeita, mas ser a pessoa verdadeira é ser a pessoa que precisa de uma vida de crescimento, de transformação e de cuidado, mas precisa que alguém enxergue a pessoa e não aquilo que ela colocou como uma máscara, como um personagem, como uma maquiagem que esconde, né, a realidade do que essa pessoa é. Muito bom, muito forte, viu? Muito dentro realmente da palavra. Nós precisamos tirar as máscaras da falsidade em nossas vidas. Edivaldo, mas e no reino tem falsidade? Muita falsidade.
Judas foi um cara que não tirou a máscara em momento nenhum. Até na hora de partir o pão, ele estava com a sua máscara. E essa máscara impediu que Jesus pudesse tratar com a necessidade do coração de Judas, e ele acabou tendo uma vida muito prejudicial. Então, queridos, preste atenção. Aqueles que perceberem ou quiserem entender se na sua vida existe máscara, busque o Senhor para sermos verdadeiros. Amém. Obrigado, irmã Maria. Muito salvífico, viu, a sua contribuição aqui em compartilhar conosco sobre máscara. Amém. Vamos chamar aqui uma próxima aluna. Edilene, nossa amada irmã Edilene. Tenho certeza que o Estevão, essa hora, está só aguardando compartilhar a Edilene. Não é para olhar não. Desobediente. Eita, que agora vai pegar, viu? Agora vai pegar. Que bom que foi a Edilene que tirou esse tema. Tema polêmico. Tema polêmico no meio do povo de Deus. Tema polêmico no mundo. Tema muito polêmico no meio dos jovens. E um tema muito polêmico no meio dos conservadores. E eu coloquei, irmãos, de propósito esse tema, viu? Eu estava torcendo que ele saísse hoje. E vamos ouvir com atenção o que vai ser falado sobre esse tema. O tema que a Edilene vai falar é tatuagem. A Bíblia fala sobre tatuagem. É pecado tatuagem? É errado tatuagem? É normal tatuagem? O que é a tatuagem no reino de Deus? Tatuagem é o tema. Graças paz a todos. Amém. Realmente muito polêmico, né? A Bíblia, de fato, não relata nada sobre a tatuagem em si, né? Sobre você tatuar o seu corpo ou alguma coisa desse tipo. Mas eu acredito que a tatuagem ela é algo que ela marca uma sociedade, né? Um grupo, uma parte da sociedade. Ela tem toda uma história, né? Onde culturalmente o pessoal eram civilizações foram marcadas por tatuagem, né? Culturalmente a gente sabe disso. Mas a Bíblia em si não condena a tatuagem. Se a Bíblia condena, não condena. É isso? Então, queridos, a tatuagem, né, é um tema muito polêmico, né? É um tema muito polêmico porque chegamos ao século XXI, e no século XXI nós estamos vivendo aí um momento em que a humanidade trouxe como sendo uma prática de cobiça, né, das pessoas, uma prática de modismo, o aeon, né? E aí todo mundo usa, os artistas usam, as pessoas usam, e aí a igreja também está usando. E aí fica aquela dúvida, pode ou não pode, é pecado ou não é. Paulo ele trouxe um equilíbrio muito grande quando ele nos diz assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas ou por nenhuma delas. Então, queridos, a tatuagem é uma questão muito pessoal, né? Não implica em salvação, mas implica em testemunho. O quanto que você tem como desejo, né, de testemunhar de Cristo ao ponto de renunciar àquilo que o mundo impõe para você como sendo a moda, né, o mover do momento. Edivaldo, e a Bíblia diz o que sobre isso? Olha, a Bíblia fala vagamente lá em Levítico, né, algo que se assemelha à questão da tatuagem. Levítico 19, 28 diz assim: não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca. Nem no seu corpo imprimireis qualquer marca.
Eu sou o Senhor, diz o nosso amado Deus. Então, queridos, aqueles que puderem, né, e quiserem ter isso como sendo, né, a revelação de Deus como um conselho para as nossas vidas, ou para as suas vidas, ou para a vida da igreja, vai tomar esse versículo como referência para não deixar-se dominar por essa onda tão forte que chega como sendo uma moda que não é passageira. Toda moda é passageira, mas a da tatuagem não é passageira. Porque é algo que você vai imprimir e você não tem mais como voltar atrás. O corte de cabelo é passageiro, a pintura no cabelo é passageiro, os cílios é passageiro, a sobrancelha é passageira, as unhas passageiras, roupas são passageiras, mas a tatuagem é irreversível. Então, quando a Bíblia diz assim, não fareis lacerações na vossa carne pelos mortos, nem no vosso corpo imprimireis qualquer marca, ele está, entendo eu, falando sobre qualquer coisa que venha a ser impressa na nossa carne. Então, queridos, você tem a opção de não fazer por obediência ao Senhor e pela liberdade que você tem nele, não faça. Mas se você sente liberdade em Deus em fazer, isso não te condena e isso não interfere na sua fé, no seu crescimento e nem no seu testemunho, faça e arque com aquilo que a sua consciência alcançou em Deus. Então, a tatuagem, ela não está ali dentro daquele grupo de coisas que salva ou que leva à perdição da salvação. Mas a tatuagem está naquele grupo de coisas que você se deixa dominar ou você não se deixa dominar. Que você se deixa levar ou que você não se deixa levar. A mesma coisa da bebida e de outros assuntos tão profundos e que as pessoas ainda têm como tabu na igreja e não conseguem, né, falar por medo de se expor, está contido nesse mesmo grupo de coisas que você precisa em Deus ter um entendimento daquilo que você quer para você. Por um lado, a tatuagem ela não está, né, implicitamente ligada à salvação. Mas, por outro lado, existe uma advertência de Deus de que nós não devemos imprimir nada em nosso corpo, assim como também as imagens de escultura e tantas outras coisas que Levítico ali, ele nos orienta. E também nós não devemos fazer nada que seja, né, em homenagem aos mortos, né, de impressões. Ah, mas eu fiz o nome da filha, eu fiz o nome do pai que morreu, eu fiz. Então eu entendo que Edilene, que esse versículo de Levítico, ele nos orienta. Não é uma ordenança direta, né? Mas é uma orientação que Paulo reforça lá, dizendo: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. É bem certo que, quando a gente vê hoje uma pessoa bastante tatuada, causa um impacto, uma impressão visual em nós. Principalmente a nossa cultura aqui do Nordeste, a nossa cultura aqui ocidental. É assim ou não é? Quando você vê alguém muito tatuado, né, isso causa uma impressão visual muito forte em nossas vidas. Então fica a dica, né, para aqueles que querem fazer, não querem fazer, aqueles que já têm, aqueles que nunca vão ter, que a palavra de Deus traz essa orientação, não como ordenança que implica em salvação, mas como algo que você precisa ponderar no seu coração, se você quer ou não deixar se dominar por aquilo que o Aeon impõe, né, todo tempo, todo instante, em todo momento, né, o Aeon é a moda do momento, o Aeon é aquilo que o mundo traz como sendo, né, nós já temos uma palavra aí gravada sobre isso, é aquilo que o mundo traz como imposição para que você use, faça, usufrua e que você possa verdadeiramente estar contido nisso. Obrigado, Edilene, muito bom. Então fica claro também sobre a questão e o quesito tatuagem. Vamos chamar mais um aluno aqui na Escola da Obediência, estamos já terminando, né, irmãos? Vamos chamar a Laura Miriarte, Laurinha que tem nos ajudado tanto com o seu compartilhar, né? Aqui? Pega ali, Laurinha, por favor. Tudo de BH, né?
Eita, que maravilha. Vamos ver o que a Laurinha trouxe aqui para nós, né? Tá difícil até de abrir. Vamos seguir. Eita, um assunto bem fresquinho. A Laurinha vai passar 1 hora falando aqui, né? Um assunto fresquinho, um assunto muito bom, né? Hoje o Abelardo estava falando sobre isso no início da reunião. Então, o tema que a Laurinha vai trazer para nós aqui, queridos, é perdão. Então, está muito fresquinho, né? Um assunto que a gente falou há poucos dias. E aí vamos ouvir o que a Laurinha tem para dizer para nós sobre a sua experiência, o seu conceito, aquilo que ela entende e aquilo que ela pratica como perdão. Boa noite. Boa noite. Uma palavra tão complexa, né? Perdão. O perdão é uma palavra assim que nos choca, né? Porque assim, se a gente for levar ao pé da letra o que verdadeiramente é o perdão, como é que eu posso dizer? A gente cria um conflito com a gente mesmo, né? Porque em certos momentos das nossas vidas acontecem situações que é difícil você gerar o perdão, né? Já teve momentos, agora vou falar de mim, pessoal, Sua experiência, né? minhas experiências, que assim, eu fiz algo para alguém e assim eu fiquei, poxa, mas por que fulano ainda tá assim comigo? Uma coisa tão besta, no lugar de me perdoar, deixar isso pra lá. Mas já aconteceu das pessoas fazerem algo comigo e eu não consegui gerar o perdão. Sabe? E já aconteceu, e pra você ver como isso é relativo, que até já aconteceu coisas muito profundas e assim, eu simplesmente nem lembrava que a pessoa me magoou um dia. Quando você chegou, Laura, me perdoa porque aconteceu isso, você lembra? Não lembro não. Porque assim, eu acho que automaticamente gerou perdão em mim. E a gente tem ganhado essa palavra recentemente, né, sobre o perdão, e tem sido uma palavra muito boa. Muito boa, porque assim, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, é um ambiente assim que eu preciso todos os dias gerar o perdão e ser perdoada, né? Porque muita gente, né? São pessoas diferentes, pessoas totalmente explosivas, eu também não, né? Enfim, é bem complexo, né? Muito bom. Então, queridos, nós vimos uma palavra há poucos dias sobre o perdão, que na linha do perdão existe o não perdoar mais ninguém e o não perdoar. Nós vimos que na linha inferior, que é o modo básico de nós entendermos sobre o perdão, nós sempre vamos estar ponderando aquilo que nós conseguimos, não conseguimos, aquilo que nós devemos e não devemos perdoar, aquilo que nós precisamos de um tempo para perdoar, aquilo que é gerado de imediato. Mas quando nós olhamos para a linha superior do perdão, tudo já está perdoado. E é essa frequência que nós precisamos alcançar. Então, com relação ao perdão, o que é que nós devemos fazer? Aumentar a frequência. Quando nós aumentamos a frequência, nós acessamos essa frequência de que tudo já está perdoado. E aí, nada mais, né, nos afeta, nada mais nos incomoda e tudo já está perdoado. Maravilha! Então, o perdão é algo que o cristão não tem como fugir disso. Todos os dias nós precisamos perdoar. E aí, também estávamos falando mais cedo, né? Que mais difícil do que perdoar é você gerar o crédito novamente para aquele que te perdoou. Muito bem, Laurinha. Obrigado pela sua participação. Obrigado por nos acrescentar aqui. Vamos chamar a próxima aluna. Quem é aí na sequência? Jailza Palmeira. Quase 40 anos de evangelho. Aí falar conosco aqui bastante sobre o tema que ela vai escolher nesta noite aí. Vai ser sorteada nesta noite. Muito bem, Jailza. Jailza, que nós conhecemos há pouco mais de 30 anos, né? E ela já estava vivendo o viver de rei. E eu tenho certeza que ela tem muita bagagem para nos falar, apesar de ser uma pessoa muito ainda retraída, contida nas palavras. Mas
Eu tenho certeza que durante todo esse tempo a Jailza ela conseguiu armazenar muita informação a respeito do reino. E aí, o que a Jailza vai falar para nós nesta noite é o tema desafio. O que é desafio para você? Quais os desafios que você tem vivido na sua vida com relação ao reino para conseguir praticar o reino? Quais os desafios que o reino propõe para você para que você tenha uma vida de prosperidade, de crescimento? Quais os desafios para você verdadeiramente ser uma verdadeira cristã, como a palavra te chama a viver nesses dias tão difíceis? Para mim, os desafios são muitos. E, em particular, na minha vida, é não permitir mais não evoluir, não crescer espiritualmente. E também não se deixar ser dominada pelo medo de expressar o Senhor. Então, muitos desafios, né? Mas assim, queridos, o medo, né, é uma das coisas que a Jailza falou aí como sendo desafio para que ela possa expressar o Senhor. O medo, na verdade, é aquilo que nós temos como uma distância do Senhor. A palavra diz que Deus é o quê? Deus é amor. É assim ou não é? Deus é amor. E aí, o amor, lá descrito por Paulo, ele lança fora todo o quê? Medo. Então, quando ainda nós temos medo dos desafios, é porque nós não estamos numa distância ainda, viu, Jesus? Muito próximo do Senhor, ao ponto que os desafios nos causam este medo. Se nós nos aproximarmos do Senhor ao ponto de tocar nele, sentir ele, estar tão próximo dele, como os discípulos faziam com os talmidim faziam, né, com os seus mestres, e a poeira das suas sandálias sujava os seus pés, não haverá mais medo. O medo é aquilo que ainda promove em nós o desconforto da exposição. Nós temos medo de expor o nosso ego, temos medo de expor aquilo que vai nos trazer como reprovação. Queridos, uma palavra muito forte aqui eu gostaria de compartilhar com vocês. Não dependam da opinião de ninguém. Apenas respeite. A partir do momento que você depender da opinião de todo mundo, o medo vai tomar conta de você e você não vai conseguir crescer. As opiniões é para serem respeitadas e não para você se tornar dependente dela. Valeu, Jailza, que você possa e nós possamos vencer todos os desafios propostos em nossas vidas. Amém. Próxima aluna, Rayane, essa menina de ouro. Vamos ver o que ela tem aí para nós, vai ser sorteada. Tomara que seja um tema bem complexo. Dois é demais. Tá já acabando, né, irmãos? Eita, parece até que foi combinado. Ainda bem que foi tirado no sorteio aqui, né? O tema que a Rayane vai falar para nós, e ela tem muita propriedade para falar desse tema nessa noite. Tenho certeza que vai ser uma explanação muito boa para que nós venhamos estar motivados e também aprender. O tema desta noite é coleta. Amém. Boa noite, graça e paz. O tema coleta. Como vocês já sabem, vocês também vão passar a saber a partir de agora, eu faço parte da coleta aqui do DCC. E o que é o coletar? Coletar é um ato de amor. Coletar, eu não só coleto de forma financeira, eu coleto uma palavra, eu coleto um gesto, eu coleto uma oração. E creio que não só no sentido dar, mas também receber. Eu posso praticar a coleta na vida de alguém e também posso receber a partir da vida de alguém. Amém. Verdade. A coleta é muito parecida com o transbordo, né? A coleta e o transbordo, eles se assemelham bastante. Então, queridos, assim, como a Rai falou, né, não tem nem o que aumentar muito, coletar é um ato de amor. Então, nós precisamos aumentar o nosso amor para aprender a praticar essa coleta. A coleta ainda não tem sido praticada. Amém? Amém aí? Amém? Amém. Amém?
Então a coleta não tem sido praticada ainda por muitos irmãos que reúnem conosco durante todos esses anos. Por incrível que pareça. Sabe por quê, queridos? Porque para coletar você precisa amar mais. Nós nos motivamos para tudo, menos para coletar. Para coletar de várias maneiras, como a Rai falou, mas também para coletar financeiramente. Nós sabemos que nós não temos salários aqui, porque todos nós vivemos do Evangelho. Nós sabemos que nós não temos pagamentos para ser feito humanamente a pessoas para servir o reino, pregar a palavra, cantar, tocar, nada disso. Tudo é feito de graça, porque o Evangelho é de graça, né? É a graça do Senhor nos capacitando a viver isso. Mas nós temos, né, pessoas para suprir, cuidar, né, para poder cuidar, né, e cuidar bem. E para isso nós precisamos do dinheiro físico também e das outras coisas que somam com a coleta. Então nós precisamos aumentar o nosso nível de amor e propor em nossos corações, estabelecer para nós mesmos, entre nós e Deus, um valor, uma quantia, uma movimentação em nossas vidas que gira em torno de coleta. Quem vai dizer isso não somos nós. Quem vai dizer isso é o seu nível de comunhão com Deus. Então que possamos nos levantar, acordar para viver esta prática de coleta. Irmãos, muitas pessoas que não vivem o reino, Deus abençoa simplesmente porque sabe que eles vão ter um coração com um propósito de ajudar o próximo com riquezas. E por isso são tão abençoados nessa área. Riqueza é um dom e é dado àquele a quem tem um coração para devolver para aquilo que é legítimo no Senhor. Então que possamos aí acordar para esse quesito coleta e vamos praticar isso no nosso dia a dia. Amém? Amém. Obrigado, Rai. Vamos chamar aqui a próxima aluna. Quem é aí na fila? Rosa, mãe e filha, hoje tem dobradinha, não? Vai conseguir vir não? Quem é a próxima? Quem? Mari. A Mari é doutora, vamos ouvir a Mari. Não, vou chama o Fábio lá. Aqui, Mari. Filha lá? Puxa, ainda tem umas 20, viu? Obrigado. Então, queridos, a Mari é outra menina, né, que conhecemos há um tempo atrás. E foi muito interessante conhecer a Mari, conhecer a sua família. Foram pessoas que, assim, de imediato e de graça, ganharam os nossos corações. E aí nunca mais nós conseguimos nos desconectar da Mari e da sua família. E até hoje, independente dos caminhos que ela percorreu, que ela percorre, independente da frequência que nós nos vemos e nos falamos, a Mari e sua família são pessoas que estão ligadas aos nossos corações de forma direta. E aí eu fico muito feliz, né, de ver a Mari crescendo. A Mari tem prosperado, querido. A Mari tem oferecido assim, desse jeito doce, caladinho dela e tal, mas ela tem ofertado o seu coração ao Senhor de uma forma silenciosa, mas também com muita importância, e tem somado bastante para que nós possamos ter assim muitas atividades no reino através do seu serviço. Então nesta noite, Mari, você vai falar de um tema bastante interessante e é um tema que nós precisamos também, irmãos, lembrar disso. Nós vamos falar nesta noite de chave. Quando foi na sua vida que você entendeu que a sua vida deu uma virada de chave? Em que momento você entendeu que você precisou dar uma virada de chave na sua vida para que você pudesse ter um caminho norte, para que você pudesse assim entender e também mergulhar para o reino de uma forma mais profunda? Isso já aconteceu? Você entende que isso precisa acontecer? O que é a virada de chave na sua vida? O que você entende como sendo algo importante na vida de todos nós, que isso precisa acontecer? Quando aconteceu uma virada de chave? Eu acredito que nós temos a chave todos os dias.
todos os dias o Senhor nos entrega uma chave, que é através da misericórdia dele, na verdade. Que nós temos essa escolha de girar a chave, pegar ela e girar e seguir com Cristo, ou ignorá-la, né, escondê-la e continuar vivendo por eu mesmo. Verdade. Então eu acho que é todos os dias eu tenho esse poder, né, de pegar a chave, abrir a porta e caminhar com Cristo. É verdade. A chave é um objeto muito interessante, né? Muito enigmático. Né? Todos os dias nós precisamos lidar com a chave. Se nós queremos sair de casa, tem que lidar com a chave. Se nós queremos andar com o carro, tem que lidar com a chave. Se nós precisamos fazer um voo, tem que lidar com a chave. Se nós precisamos abrir a mala, fechar a mala, tem que lidar com a chave. A chave é um objeto muito enigmático nas nossas vidas. E como a Mari falou, o Senhor nos deu uma chave para que seja virada todos os dias. Todos os dias nós acordamos e nós precisamos dar a virada de chave em nossas vidas. Porque muitas vezes a chave está sempre fechando aquilo que precisa ser aberto. E nós passamos o nosso dia, perdemos a oportunidade, mais 24 horas que o Senhor nos dá, e a chave continua no mesmo lugar, na mesma posição, porque nós não atentamos, nós não tivemos a atitude, nós não tivemos a coragem, ou nós não nos dispomos a ir lá e virar a chave. Então, queridos, a escola da obediência, o DCC, este ambiente que o Senhor nos deu para que nós possamos viver como família, é uma oportunidade que Ele oferece para nós todos os dias, para que nós possamos virar a chave. Não ser mais pessoas como nós nos propomos ser, tão humanas, tão apenas naturais, vivendo os problemas, as situações, vivendo e vivenciando os projetos pequenos, mínimos, a falta de sonhos, de planos, a falta de crescimento e com uma vida de escassez. O que nós precisamos entender é que tudo, diga assim, tudo já está pronto. O que é que está faltando mais? Virar a chave. Então, que essa palavra possa nos despertar para que, a partir de hoje, nós possamos ir lá na ignição. A chave já está lá, mas Deus não vai virar a chave por você. É você quem tem que virar essa chave e fazer acontecer, e fazer a sua vida mudar e acessar tudo que já está pronto. Obrigado, Mari. Obrigado pela contribuição. E vamos chamar aqui a próxima aluna, quem é? Maria Aldi. Alda. A Alda é uma pessoa muito esclarecida, lê muito livro, tem muito o que nos falar. Eu não posso invocar aqui vermelho. Isso. Só 50. A Alda é outra filha da casa, né? Conhecemos a Alda nunca teve religião, nunca teve envolvida em nenhum grupo. A Alda, ela conhecia Deus de ouvir falar através do que a sua parentela ensinava, né? Ali no interior de Major Isidório. E aí ela conhecia um Deus ainda de uma forma muito religiosa. E aí conhecemos a Alda muitos anos atrás. Ela abriu espaço na sua vida, no seu coração. Nós entramos na vida dela, ela entrou nas nossas vidas e caminha conosco até hoje. A Alda tem sido também uma pessoa que tem se mantido muito nos bastidores, mas que tem uma força, uma garra, uma contribuição, um respeito pelo reino e por nós que nos colocamos como sendo liderança reconhecida por ela e tem obedecido aquilo que o Senhor tem nos colocado para trazer ela a viver e a fazer. Então, nós nos alegramos muito em ter a Alda nesta noite aqui, apesar de aparentar esse jeito muito tímido. A Alda tem muito conteúdo, é uma pessoa que lê muito, é uma pessoa que busca muito estar atualizada com a leitura e ela tem muito conteúdo para nos falar. Então, trouxe nesta noite como sendo um tema,
redes sociais e internet. O que é hoje a rede social ou as redes sociais e a internet no meio do povo de Deus? O que isso tem sido de bom e o que isso tem causado mal? O que isso tem acrescentado? O que isso tem causado prosperidade ou escassez? Tem roubado a mente de muitos ou tem acrescentado na vida de outros? Esse tema que você vai falar hoje sendo redes sociais e internet. Amém, graças e paz. Amém. Então, rede social é um assunto atual mesmo, né? Sim. Que todo mundo praticamente tem, todo mundo usa. E eu confesso que há uns dias eu estou precisando de um detox da rede social, de internet, porque eu estou cheia já, sabe? É muitas informações, na maioria das vezes nunca é coisa boa, né? Eu tiro como exemplo a minha casa, porque tem hora que eu estou sentada no sofá com o telefone, meu esposo com outro e o meu filho com outro. Então, a gente praticamente não se olha mais. Tão próximo fisicamente e tão distante emocionalmente. Porque ele está em uma rede lá, o meu filho em outra, e eu em outra, e termina um abismo muito grande que se forma, né? Não tem como. Para muitas coisas, a internet, ela veio para ajudar, né? Ela veio para ajudar, ela torna a gente mais próxima também, mas ao mesmo tempo ela afasta bastante, porque nem tudo que a gente busca na internet é sadio, é algo que traz para edificar a casa da gente. Na maioria das vezes, 90% das vezes, é poluição. Verdade. Sabe? É poluição, e poluição sim. pesada mesmo, em todos os sentidos. Tanto que se você acessar qualquer página, automaticamente, todas as vezes que você entrar na sua rede social, vai ter várias páginas. Os algoritmos, né? Vai mandando. Isso, vai ter a mesma coisa de vários jeitos, de várias formas. E isso realmente, ela afasta a família, ela não traz salvação, não. Ela está sendo algo que na minha casa, na minha vida, é problema. Pois é, muito interessante, né? As redes sociais e a internet é uma ferramenta perigosa, porque ao mesmo tempo que ela nos proporciona, né, muitas coisas positivas, ela também silenciosamente traz para nós coisas negativas. As redes sociais, a tecnologia está trazendo também aí através da internet a inteligência artificial, que é outro mal ou outro bem para a vida de muitas pessoas. Mas, de uma forma geral, ela tem prejudicado muito mais do que ajudado nesse quesito entretenimento, porque as pessoas têm oferecido muito tempo para coisas que são lixo na internet e nas redes sociais. É algo assim, tão estudado, programado para atrair a mente do homem, que eu não sei se com vocês é assim, mas eu creio que sim. Quando você entra no TikTok, você não consegue mais parar de passar coisas que não te interessam, mas você não consegue desligar o telefone mais e guardar. Parece que tem um imã que atrai. E ali você perde horas, você perde tempo. Ali você passa por um cardápio que tem muitas coisas nocivas. E por mais que você passe rápido, o seu subconsciente captura aquilo ali como imagem, como informação, e você vai reproduzir aquilo ali num dado momento da sua vida. Então nós temos que ter muita cautela e muito equilíbrio com relação às redes sociais, né? Para não estragar a família, a comunhão, o momento, os valores e, de repente, não ter mais esse estrago, não ter mais a recuperação. Então, queridos, nós precisamos entender, né, que precisamos usar isso com equilíbrio. Hoje o Abelardo chegou aqui bastante entusiasmado, né? Eu até me alegrei com isso, que ele disse assim: irmão Edivaldo, lá no DCC tem tanta coisa boa. Eu tenho mergulhado naquilo ali, eu tenho comido, eu tenho me alimentado, eu tenho ouvido, eu tenho repetido. Então, queridos, eu observo que nem todos nós estamos nesse mesmo ânimo, porque a gente considera aquilo que está ali na internet e muitas vezes na rede social ou nas redes sociais como sendo algo de pouco valor. Então, o que é que eu estimulo aos irmãos? Volta lá no blog, volta a compartilhar no grupo. Quando você compartilha, você acessa coisas que está na sua mente, mas você deixou guardado lá e não está frutificando em você.
Volta a trocar ideias no blog, volta a trocar ideias no Instagram, no WhatsApp, de coisas do reino, da palavra ministrada, da escola da obediência, das experiências do dia a dia, porque isso vai desintoxicando. Porque se você só se alimenta daquilo que o lixo da internet oferece, a tendência é que você venha morrer. Você passa o dia todo mascando alho, quando você fala, o hálito que você vai expelir é de alho. Então a mesma coisa é aquilo que nós comemos espiritualmente. Quando nós comemos Cristo, o que vai sair de nós é o perfume de Cristo. Então vamos estar atentos e ter cuidado, como a Alda falou, para não sermos engolidos por esse monstro chamado internet e redes sociais. Obrigado, Alda. Valeu. Próximo aluno, quem é? André. Andrezão agora vai tirar um tema aí, passar um tempo falando para nós. Fico feliz pela vida do André, né? A sua esposa já esteve aqui falando, foi a primeira, a Janaína. André são irmãos queridos que já têm uma vasta caminhada no reino. Já tem bastante tempo que eles caminham e tem muitas experiências para falar para nós nesta noite. O André, que é um irmão que eu tenho andado com ele bastante, tenho aprendido com a sua vida, a gente tem tido uma vida de comunhão e tem crescido junto. E isso é de fundamental importância no reino. É você sempre caminhar com alguém, não só com o objetivo de ensinar, mas também com o coração de aprender. E essa caminhada com o André, com a sua família, com a sua esposa, tem nos ensinado bastante. Então o tema que o André vai falar conosco nesta noite é sobre governar. O que é governar hoje? Uma palavra que eu creio que para o André é nova, né? É uma palavra que eu creio que ele já aprendeu aqui no reino. É uma linguagem que o Senhor tem nos ensinado, né? Mas essa linguagem ou essa palavra, ela está desde Gênesis, porque quando ele fez o homem, ele disse assim, e domine ele. E aquele domínio ali é governo, sobre todas as coisas. Então eu queria que o André, dentro dessa palavra que é nova, mas que ele já tem um entendimento e também já gerou muita prática na vida dele. Eu já fui testemunha de muitas vezes que o André exerceu governo sobre muitas coisas e ele tem a nos acrescentar nesta noite sobre o que é governar. Amém. Boa noite, meus pais. Governar é uma palavra meia forte, uma palavra pesada para nós seres humanos, né, que somos tão falhos, né? Governar para a nossa vida em particular, nós temos que abdicar de muitas coisas, né? De costumes, de desejos, de vontades, né? Os impulsos que vêm na nossa vida através de tudo, através de, como foi falado aqui, da internet, do domínio próprio, do transbordar, tudo isso faz parte do governar do Senhor em nossas vidas, principalmente, né? A gente, em alguns momentos, nós falamos assim, Senhor, entrega a minha vida em Tuas mãos, entrega tudo em Tuas mãos. E quando a gente abre a boca para dizer isso, certo que nós viemos deixar que Ele venha realmente assumir o papel dele e governar a nossa vida. Mas, de certa forma, nós não permitimos por muito tempo isso. Nós tiramos de novo o governo da mão dele, nos entronizamos de novo naquele lugar que era para ser dele, somente dele, totalmente dele. Então, por isso que muitas vezes nós passamos por tantas dificuldades, por tantos problemas, por tantos altos e baixos nas nossas vidas, né? Porque realmente nós tiramos aquilo que nós entregamos ao Senhor, que de fato era para estar só na mão dele, e trazemos de novo para nossas mãos. Então, como nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos atitudes errôneas todos os dias, a todos os instantes, né? Ao acordar, até ao dormir, nós somos sujeitos a estar errando.
Isso por quê? Porque realmente nós nos colocamos no nosso lugar e não deixamos o Senhor realmente ser o trono da nossa vida, ser realmente o condutor da nossa vida. Então, assim, entronizar é uma coisa que nós pecamos muito, nós erramos muito perante o Senhor, até perante os irmãos também, por algumas atitudes, por alguma coisa que a gente faz até que desagrada o irmão, que gerar um problema, uma confusão, alguma coisa desse tipo. Isso é porque realmente a gente não deixa o Senhor realmente ser o governante da nossa vida. Então, a palavra governo é uma palavra nova, mas é uma palavra muito pertinente, né? O André frisou muito bem, não tem nem o que comentar. Né? Deus, ele precisa governar a nossa vida e nós precisamos governar o nosso ego, para que a nossa vida humana não atrapalhe o governo de Deus através de nós. Então, somos eternos governantes e o Senhor quer que façamos isso até que Ele volte e Ele vai nos entregar o mundo que há de vir para que nós possamos fazer o que com Ele? Governar. Então, o governo é algo que vai estar sempre ligado às nossas vidas. Obrigado, André. Deus abençoe. Compartilhar muito rico e nós podemos assim relembrar e aprender muitas coisas sobre o governar. O próximo aluno é o Wilson, né? Cadê o Wilson? Para encerrar, vamos estar aqui ouvindo nosso último aluno de hoje para encerrar a aula da Escola da Obediência. Alguém chama o Wilson aí, por favor? Maravilhoso, vamos receber aqui o Wilson nessa noite. Ele vai poder tirar um tema aí também, falar para nós aquilo que está no seu coração. Não tem mais nada não. Tem. Eita, esse tema é bom, viu? Esse tema é maravilhoso. Esse tema, muitos já praticam, outros não praticam, outros nunca praticaram, mas é necessário que todos nós venhamos praticar. É um assunto atual, é um assunto que nós temos ganho e entendido que ele é a mola mestra das nossas vidas para um crescimento, para uma prosperidade no Senhor. O tema que o Wilson vai falar para nós nesta noite é oração. Amém. Boa noite, irmãos. Amém. Tema bom, né, irmãos? Tema essencial, né? Fator essencial. A oração, irmãos, dentro daquilo que eu entendo, dentro daquilo que eu tenho como experiência, eu sei que começar falando assim parece meio clichê, mas eu tenho como a oração como sendo algo essencial, necessário para uma vida no Senhor. Mas para além disso, a oração é o fator que vai me levar a ter um relacionamento com o Senhor. Mas não é apenas um relacionamento de religioso. É um relacionamento verdadeiro. É dentro da oração, é no momento de oração em que eu compartilho aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu estou entendendo a respeito do Evangelho. E aí ele vai me respondendo se eu estou certo, se eu estou errado, é por aí, não é por aí, né? Quanto mais eu oro ao Senhor, quanto mais eu tenho a prática de orar ao Senhor, mais fácil vai se tornando o reconhecimento da voz do Senhor. Porque, irmãos, nós só conhecemos uma pessoa na medida que nós relacionamos com ela, e não é diferente com o Senhor. Se eu oro pouco, eu relaciono pouco com o Senhor. Então eu posso passar a minha vida inteira falando que eu preciso praticar isso, eu preciso mudar aquilo, né? Eu posso passar a minha vida inteira vindo para reuniões, posso passar a minha vida inteira participando de comunhões. Se eu não tiver oração, eu não tenho relacionamento com a principal pessoa, que é o Senhor, né? Um relacionamento fundamental para que essa mudança que eu tanto falo venha a ser real. Então, a oração, irmãos, é inegável que ela é o principal fator a ser praticado pelo cristão. Um único ponto que eu queria também citar a respeito da oração é que ela, pelo menos a mim, ela me foi ensinada de maneira religiosa. Eu preciso reservar momentos específicos para orar.
E aí eu oro nos momentos da refeição, eu oro no momento que eu vou dormir, na hora que eu vou dormir, né, a gente dobra o joelho lá e ora. E depois que eu me converti, orar pelas madrugadas. A fila é menor. Tudo isso é verdade, irmãos, e é bom. Mas aí, né, vem Jesus, o apóstolo Paulo e os outros discípulos e dizem: orem sem cessar. Todo tempo. A todo o tempo. Então, irmãos, conforme eu vou aumentando essa prática de oração, eu vou entendendo que o Senhor não se desliga de mim. Quando eu dobro meu joelho, oro ao Senhor e me levanto, o Senhor continua ali. Então eu posso continuar conversando com Ele enquanto eu estou trabalhando. Várias vezes, né, eu trabalhando, me peguei numa barreira onde eu não sabia o que fazer. E agora, Senhor? O que é que eu faço isso aqui? Né? Só vou tentar resumir o mais rápido possível. Eu tive uma experiência muito intensa com o Edivaldo. A gente foi trabalhar numa casa, foi fazer a instalação de um ar-condicionado numa casa. E o Edivaldo disse: olha, manda o tubo para mim. Irmãos, tinha uma laje. O vão da casa era mais ou menos do tamanho desse vão aqui. E o tubo atravessava por uma parede aqui e por outra lá. Não tinha acesso à laje. Para ter acesso tinha que descobrir a casa. Não tinha acesso a ela. Eu de lá dizendo ao Edivaldo: Edivaldo, o tubo aqui está acabando. E o Edivaldo, sem me ouvir, entendendo errado, dizendo: mande mais tubo. E aí eu fui mandando o tubo para o Edivaldo. E chegou uma hora que o tubo lá acabou. Entrou para dentro e eu achei que essa era a intenção dele. E aí eu cheguei para ele e disse: Edivaldo, o tubo acabou. Ele: foi não, meu irmão. Foi, eu estava dizendo a você. Rapaz, eu não entendi não. Irmãos, como é que a gente ia passar esse tubo de volta? Não tinha acesso. E era um buraco pequeno. A gente fez, parou, deu aquela respirada, tomou um gole de água para se acalmar, que todo mundo ficou nervoso. Vamos orar. E aí a gente começou a orar: Senhor Jesus, precisa resolver essa situação. E aí a gente lançou o tubo pelo mesmo buraco. Irmãos, pasmem vocês, o tubo saiu do outro lado. Por incrível que pareça, nós acertamos o mesmo buraco do outro lado. No espaço longo, o tubo era flexível. Então, irmãos, eu não vejo isso de maneira natural. Eu não vejo situações como essa. Eu poderia passar a noite aqui citando experiências que nós tivemos, que eu tive com o Edivaldo, com a minha esposa, com outros irmãos aqui, e que foram resultado de oração. Né? Então, assim, a oração, irmãos, ela vai ser o fogo necessário para manter a brasa acesa. Amém. Essa é a melhor definição da oração. Amém. Bem. Amém. Depois de uma palavra dessa, não tem como não ter oração. Né? Eu costumo dizer assim: antes de tudo, oração. Né? Mas nem sempre a gente pratica isso. Mas aí, quando nos é relembrado, né, esses momentos aí, eu nem lembrava disso. Muito bom isso aí. Realmente a gente se enche de fé, né? Porque a oração, ela tem muito nos seus efeitos. Então, queridos, nós encerramos aqui. Grato aí, Wilson, pela sua contribuição. Mais uma Escola da Obediência. Espero que todos tenham aproveitado por compartilhar de cada irmão. E eu queria dar uma salva de palmas para os alunos nessa noite, porque a escola hoje foi brilhante. Boa noite a todos. Obrigado a vocês que estiveram nos assistindo aí e que vão nos assistir posteriormente. E obrigado a vocês que ofertaram o tempo de vocês e ofertaram também cada um a sua contribuição para fazer essa escola acontecer nesta noite. Próxima quinta-feira teremos mais Escola da Obediência. Vamos aprender para evoluir. Amém.